Então, meus amigos, é com grande emoção que estou nesse lar, querido aos nossos corações, e sentir todos os fluidos que emanam de Fabiano de Cristo e dessa falange de espíritos amigos. E estar aqui neste momento em que o nosso lar comemora 45 anos é um presente indescritível. Quando somos convidados para desempenhar um trabalho dentro da casa espírita, somos chamados a um compromisso de coração a coração com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Estamos comemorando o aniversário do nosso lar, que neste ano completa 45 anos de trabalho, levando educação, consolo, esperança, apoio material a muitos espíritos encarnados e desencarnados. E fazer parte desta família de trabalhadores é motivo de muita felicidade e gratidão. Espero poder expressar, com o auxílio destes mentores que nos guiam, as palavras e os pensamentos, a mensagem sobre a atualidade do Evangelho na evangelização das crianças e dos jovens da nossa casa. Jesus é o Evangelho vivo, o pedagogo da humanidade. Nos ensinou que o amor é o único caminho. Transmitiu seus ensinamentos, suas lições, por meio de parábolas, pois sabia que desta forma sua mensagem não sofreria alterações. As histórias por ele contadas permitiam que a mensagem que elas continham não fosse deturpada, que a essência do que era dito não se perdesse. O que mudaria seria o entendimento que faríamos do seu conteúdo conforme a nossa evolução, o nosso pensamento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral, o nosso entendimento. Suas parábolas são atuais. Tão atuais, são utilizadas ao longo dos anos e continuam sendo utilizadas na evangelização. Ainda não conseguimos apreender o completo significado delas. O esclarecimento que a nossa doutrina nos proporciona, através da interpretação dos Espíritos, abrem janelas sobre os ensinos de Jesus. A educação moral, social e espiritual que o Evangelho nos oferece é instrumento seguro para a formação, transformação e sustentação dos espíritos que recomeçam a jornada, aqueles que chegam para a nova encarnação. Seguindo estes ensinamentos, as diretrizes apontadas por Jesus, entenderemos de fato a grandiosidade da oportunidade da reencarnação. São estes os princípios desenvolvidos na evangelização. Retirando o véu da ignorância, e aqui ignorância de ignorar, e permitindo novas escolhas com mais sabedoria, sem medo, sem culpa, com mais leveza e verdade. A evangelização convida nossos jovens para conhecer Jesus. E para isso, precisamos vencer a multidão de imperfeições que gritam dentro de nós e que nos impedem de vê-lo. Como bem exemplifica a parábola do cego de Jericó. O Evangelho de Jesus ensina para pensar. E sendo assim, quero convidá-los para uma reflexão. Não poderia perder a oportunidade de contar uma bela história. Como o Mestre Jesus nos ensinou e tão bem exemplificou em suas maravilhosas narrativas descritas no Evangelho. E como evangelizadora que sou, não vou deixar passar esta oportunidade. A história, o nome da história é Oportunidade e o autor é desconhecido. O filho não gostava de morar na casa dos pais. Isto era por causa da constante irritação de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador.
A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Caiu. O filho não gostava que seus pais o importunassem por causa destas pequenas coisas. Ele teve que tolerar, pois estava com eles na mesma casa. Isto até ontem, mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Assim que eu conseguir o emprego, devo deixar esta cidade. Não haverá nenhuma reclamação dos meus pais, foram seus pensamentos. Quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: responda às perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. O pai deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao lugar em que fariam as entrevistas. Ele percebeu que não havia seguranças no portão, embora a porta estivesse aberta. A trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente. Fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e a água na mangueira não parava de jorrar. E o jardineiro não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas. E foi mais longe. Como não havia ninguém na área de recepção, mas havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que havia sido acesa na noite anterior ainda estava acesa às 10 horas da manhã. Ele se lembrou da advertência do pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou que ainda podia ouvir isso ali mesmo, longe do pai. Mesmo se sentindo irritado com este pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se viu perguntando se teria alguma chance de conseguir o emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas. Colocado perto da porta, ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação. Hábitos são difíceis de morrer. Ele viu que em algumas fileiras da frente haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto nas fileiras de trás estavam vazias, mas haviam várias ventoinhas que estavam funcionando. Sobre estes assentos, ele ouviu a voz de seus pais novamente. Por que as ventoinhas estão ligadas na sala onde não há ninguém? Ele desligou as ventoinhas, que não eram necessárias, e sentou-se em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala do interrogatório e saindo imediatamente por uma outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O oficial perguntou os certificados dele e, sem olhar para ele, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Ele pensou: é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista ou sinal de que
me oferecem um emprego. Ele estava confuso. O que você está pensando? Perguntou o chefe. Não perguntamos nada a ninguém aqui. Fazendo algumas perguntas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude das pessoas. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos, por meio das câmeras, que ninguém que veio hoje aqui fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, as ventoinhas ou as luzes funcionando inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina e a demonstração de seus pais. Agora ele percebeu que foi a disciplina que o levou a conseguir o trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente. Ele decidiu que levaria todos os ensinamentos de seu pai também para o trabalho e voltou para sua casa feliz. Tudo que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante. Assim como na história que eu lhes trouxe, as lições do Evangelho, elas nos esclarecem, tornando nossos jovens donos do seu caminho, livres das amarras da desculpa, da carência, consciente das suas responsabilidades, com um senso de honradez e fidelidade. Veremos nossos jovens mais distante de tudo que os possa derrubar, que os possa destruir. O Evangelho não nos livra da dor, mas nos torna resistentes à dor, resilientes ao sofrimento. Pois uma pedra não se torna uma bela escultura se resiste à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura, para sermos de fato um ser humano melhor, precisamos aceitar as correções que expulsem os maus hábitos e os comportamentos de nós mesmos. É isso que o Evangelho de Jesus faz quando nos disciplina. São essas orientações que ele nos oferece, sempre tão atuais na evangelização na casa de Fabiano de Cristo. E aqui contamos sempre com o amor do Mestre Jesus, de Fabiano de Cristo, nosso mentor, e de toda essa falange de espíritos protetores, levando os ensinos do Mestre para que aconteça a transformação pela compreensão. E desejamos que muitos anos ainda, aqui na Terra, este lar cumpra com esta sagrada missão. Que assim seja.